pessoal, hoje estamos aqui no nosso terceiro programa do Sintonia Cast. Meu nome é Pedro. Eu me chamo Anthony e nós hoje vamos falar sobre a preparação dos alunos para o Enem. Estamos aqui com o nosso diretor Hugo, nosso coordenador Joaquim e nosso aluno do terceiro ano, Leandro. Por favor, podem falar um pouco da sua trajetória, um pouco da sua história. Boa tarde a todos. Primeiramente, quero agradecer o convite dos professores idealizadores, né, o professor Cleide, a professora Simone e a professora Aline, e principalmente agradecer aos nossos alunos, né. Nós temos aqui a participação diretamente aqui de 3 alunos, né, todos os 3 alunos monitores, e nós temos também aí na ajuda o nosso aluno Kevin também, do primeiro ano B, que chegou agora, certo? E vamos falar um pouquinho, né, sobre o Enem. E antes de falar, quero me apresentar, né, para quem não me conhece, sou professor licenciado em Química. Estou mais ou menos há 2 anos e meio à frente da gestão da nossa unidade escolar. E é o terceiro ano que eu participo diretamente com o Enem, né? No caso, 2 anos e meio, mas é o terceiro ciclo, né? Então, a nossa expectativa é muito grande, porque a cada ano que passa nós melhoramos o que é oferecido aos nossos alunos, né? O professor Joaquim chegou recentemente, né, a segunda passagem, né, Joaquim? Isso. Na escola, e nós vamos debater aí, certo? Olá, me chamo Joaquim, eu sou licenciado em Educação Física, né? Comecei aqui na casa também, no Joaldo. Aí já passei um período como professor, outro período como coordenador pedagógico, aí passei um período afastado, passei em outro colégio como gestor escolar e estou de volta aqui para o Joaldo para me somar com a equipe e com os alunos. Olá, boa tarde. Diferentemente desses 2 convidados que estão aqui, eu sou um discente, eu sou um aluno do terceiro ano, que agora estou no terceiro ano do ensino médio e realizando o Enem pela terceira vez. Mas pela primeira vez valendo. Os 2 últimos anos que fiz a prova do Enem era apenas uma preparação. Esse ano eu estarei concorrendo uma faculdade pública ou particular em busca dos meus objetivos. Eu gostaria de dirigir minha primeira pergunta ao professor Hugo. Hugo, você como diretor da escola, você acompanha o desempenho dos professores, o desempenho dos alunos, a expectativa da família. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre quais são as estratégias da escola para preparar os alunos para o Enem e qual você acha a importância da escola em preparar os alunos especialmente para o Enem? Pedro, vamos lá, né? A preparação da escola, ela inicia desde a chegada do aluno, certo? Então, no primeiro ano, quando o aluno chega ao nosso ensino médio integral, ele passa por uma adaptação, né? Então, vocês são prova disso, né? Nós temos 2 alunos aqui do terceiro ano, você e Leandre. Antônio está no segundo ano, próximo de ingressar para o terceiro. E vocês observam que essa preparação ela vem desde a chegada. Já no ato da matrícula já tem uma preparação, né? A gente informa aos pais que o aluno vai estar na escola nos 2 turnos. Diferentemente do que muita gente pensa, que o aluno fica os 2 turnos na escola apenas estudando, até tem um termo que a gente brinca bem assim, né? O menino vai estudar o dia todo. Não é o dia todo, né? Nós temos várias etapas aqui. Por exemplo, o aluno ele tem as aulas que nós chamamos tradicionais, que são a BNCC, mas o aluno ele participa de projetos escolares, como as disciplinas eletivas, né? O aluno tem interação com alunos de outras salas, né, no dia a dia, como por exemplo na disciplina de protagonismo. E passado essas etapas do conhecimento do integral, aí nós iniciamos, né, as etapas, né, que a gente diz assim, o primeiro ano é o ano de sobrevivência do aluno, né? Então o aluno ele passa a se adaptar ao integral, né? Porque, por exemplo, tradicionalmente o aluno estuda um turno e no outro turno está em casa, às vezes ou descansando ou infelizmente trabalhando, que é uma necessidade que as pessoas têm, e
quando entram no ensino integral, existe o que a gente fala assim, essa adaptação, por exemplo, de você passar a almoçar na escola, fazer as refeições na escola, ter a adaptação do corpo, né? Então são essas fases aí que quando o aluno supera, ele começa a observar realmente como funciona o ensino médio integral. E a gente costuma brincar bem assim, né, Joaquim, que se nós tivéssemos matrícula para o quarto ano, nós teríamos mais alunos do que o primeiro ano. Porque os alunos, eles quando chegam ao final do ciclo, eu acredito que a sensação de vocês, faltam apenas, digamos, 15 dias para terminar, no caso Leandro e Pedro, dá aquela sensação que a escola foi importante no desenvolvimento de vocês. Então, vocês fizeram tanto a parte de estudo, né, quando a gente fala mais uma vez, BNCC, como vocês participaram aí de diversos projetos. Você mesmo, Pedro, eu acho que deve ter participado no mínimo aí de 5, 6, entrando com a rádio escola. Vai me lembrando aí foi que você participou mais. Cineação. Participei do lançamento de foguetes. Lançamento de foguete, acredito que você também não sei se você participou da quadrilha, né? Sim, mas além da quadrilha junina, nós tivemos também banda marcial, além de jogos esportivos, né? Projetos esportivos. Então, é um leque muito amplo. Mas como o nosso debate hoje é direcionado para o Enem, vamos focar um pouquinho aqui no terceiro ano, certo? O que é que a escola ela veio fazendo pelos nossos alunos. Praticamente, no primeiro semestre, a gente trabalha com os conteúdos realmente do terceiro ano, né? Que nós temos as etapas a serem cumpridas. Quando chega no final do primeiro semestre, iniciando o segundo semestre, a escola ela passa a fazer revisões pontuais, né? Mas lembrando que algumas situações já é trabalhada lá no segundo ano ou trabalhado mesmo no primeiro ano, mas é lógico que é mais enfatizado no terceiro. Como, por exemplo, uma das idealizadoras aí do nosso podcast, né? A professora Aline, ela trabalha diretamente com vocês nas redações, né? Então vocês tiveram aí, se somar todas as redações que vocês produziram no longo do terceiro ano, acredito que vocês fizeram em torno de 8 a 10 temas, no mínimo, certo? Ainda nós temos o quê? Os professores da casa, como exemplo, vamos pegar a professora Simone e o professor Cleiton. Simone, professora de matemática, e Cleiton, professor de filosofia, né? Trabalhou com vocês também essas revisões pontuais, né? E, além do pessoal da casa, nós tivemos vários professores convidados, né? Então, professores que interagiram com vocês, que elogiaram bastante a turma, né? Então, quando se elogia a turma, está elogiando também o trabalho dos nossos professores, né? Porque se vocês estão preparados, é porque alguém da casa ajudou essa preparação, certo? Só complementando um pouquinho a fala do nosso diretor, que orgulho, né, a gente ver esse trabalho fruto da escola pública, né? Eu que também sou fruto da escola pública, né? A gente vê todo um processo pensado em adaptação, em técnica de estudo, né? Porque todo um passo a passo que vem desde o primeiro ano, segundo ano, tudo é pensado anteriormente para depois ser posto em prática. Isso em escola pública, né? Escola pública sonhar com medicina, sonhar com universidade particular, né? Que bom a gente poder, né, trabalhar, né, com esses objetivos, né? A gente estimular o sonho dessa garotada. E só complementando em relação ao ensino integral, o ensino integral ele trabalha além das habilidades cognitivas, né? Tem a questão da adaptação, a questão da sobrevivência entre aspas, de você ter habilidades, trabalhar habilidades de como se comportar, de como você interagir com o outro, de como você trabalhar a questão da comunicação, como é o caso desse programa aqui de vocês, né? Então, são habilidades que são trabalhadas que a escola tradicional, ou seja, um turno só, acaba não tendo esse tempo suficiente. Então, o integral acaba trazendo, né, essa oportunidade para aqueles alunos tanto para aqueles alunos que já têm aquela tendência, né, seja para
parte artística, seja para o estudo, né, cognitivo, seja para a questão do esporte, o integral acaba tendo, né, abrindo esse leque de possibilidades para esses alunos, ou então para aqueles alunos que já têm uma certa dificuldade de interação. O objetivo do programa já é isso também, é proporcionar para fazer com que esse aluno tenha essa porta, né, de entrada para que ele possa trabalhar essas capacidades, né, na escola. E quando o Joaquim falou em relação aos alunos, né, uma coisa importante que deve ser colocado é a socialização. Em que sentido? De saber respeitar o espaço do outro, né? Praticamente eu acredito que assim é a primeira vez para alguns alunos socializar, dividir o espaço, por exemplo, na fila do lanche, na fila do almoço, né? Trabalhar a higiene pessoal, né? Fora de sua residência, ter a questão de respeitar o horário, né? Tudo tem o seu momento, então isso é muito importante no dia a dia. Então, quando a gente vê quando acaba esse ciclo, eu digo sempre o seguinte: os nossos alunos eles estão preparados, por exemplo, a encarar uma UFES em Aracaju. Então, não tem aquele medo de dizer, eu vou para a UFES, eu vou para uma outra cidade, eu nunca fui para outra cidade, eu tenho medo de sair. Então, isso o integral ele consegue quebrar. Então, nossos alunos eles saem com a consciência que, digamos o seguinte: o mundo não se resume apenas a Itabaianinha, então o mundo é amplo. Então, os nossos alunos eles conseguem, né, Joaquim, pensar alto. Então, essa a nossa função do integral, é fazer com que o aluno pense alto. A pergunta agora vai para o professor Joaquim, né? Professor Joaquim, como coordenador de uma escola de ensino médio integral, quais habilidades você acha que são essenciais para o Enem e como a escola ajuda a desenvolver essas habilidades nos alunos? Anthony, pensar em uma única habilidade ou em poucas habilidades para se preparar para o Enem, eu acho que seria resumir demais, né? Eu acho que assim, a gente pensa no Enem, sim, mas pensa também em outras habilidades que são necessárias para a vida, certo? E aí você se preparando para a vida, você vai estar se preparando também para o Enem, né? E o integral tem essa função de preparar para a vida, né? E aí, voltando para o Enem, existe todo um processo que a gente vem trabalhando, né, pedagógico, né? Tem toda uma preparação que vem desde o primeiro ano até o segundo ano, terceiro ano. E aí, o que é que a gente pode, em que a gente pode centrar, né? Eu vou colocar um ponto que eu acredito que seja importante, seria centrar os estudos no projeto de vida individual, que isso vem sendo trabalhado desde do primeiro ano, né? Vem sendo trabalhado qual o objetivo desse aluno, né? O que motiva a você ir além, o que motiva você a estudar para o Enem, e vai ser a partir dessa motivação que você vai se engajar em ter disciplina e pensar, né, em sonhar, como ele falou, em sonhar alto, e você vai ver que existe possibilidade de você conquistar esses sonhos. Então, pessoal, fazendo aqui um complemento à fala do nosso coordenador, que ele citou em relação, são várias atividades no nosso dia a dia, que nós não podemos resumir. Acompanhar as aulas diariamente, né? Fazer todas as atividades do dia a dia, participar de eventos da escola, principalmente quando você participa desse evento, você está se socializando, né, Joaquim, com os colegas. Então, tudo isso é importante, porque a nossa intenção, quando o aluno vai fazer o Enem no próximo domingo, é que esse aluno ele esteja leve, sem pressão, algo normal do dia a dia, né? E lembrando sempre, não se resume apenas domingo. O aluno, né, aqueles que, é lógico que nós teremos alunos que terão êxito, outros irão ali chegar aquela história, bater na trave, né? Outros podem ficar um pouco mais distantes, mas existe vida além do Enem. Então, se não conseguir esse ano, consegue no outro ano. Mas, como sempre a gente fala, nós trabalhamos para que esse aluno se sinta bem, se sinta acolhido. Eu acho que seria essa a principal palavra, né? Acolher o aluno. Então, nós acolhemos o aluno no dia a dia, né? Para que tudo isso seja colocado em prática no decorrer dos anos letivos, né? Então, nós já temos aqui
3 anos, né? Leandro mesmo está 3 anos, está caladinho aí, né, Leandro? Né, Leandro? Poderia até complementar um pouquinho em relação ao que a escola tem feito por ele, certo? Pedro também, né? E isso, então, a gente espera ouvir vocês também, né? É lógico que, por exemplo, a gente tenta fazer algo de bom, mas também a gente espera o feedback de vocês, que é para poder que a escola sempre melhore. A gente sempre trabalha o seguinte: no mínimo, nós temos que melhorar. Nem que seja um pouquinho de um ano para outro. Melhorar em que sentido? Em uma organização. Já é uma melhora. Né? Então, esse podcast aqui vai servir para nortear o nosso planejamento, né, Joaquim? O planejamento da escola para o ano de 2025. Agora a pergunta é para você, Leandro. Você, como um aluno do terceiro ano que está acompanhando de perto esse processo para o Enem, quais são suas maiores dificuldades? E tem alguma matéria que você acha mais desafiadora? Então, um assunto muito delicado. Hoje em dia, nas redes sociais, em qualquer lugar que você entre, a maior preocupação dos estudantes, tanto aqueles que estudam e tanto aqueles que deixam de estudar, é o Enem, nessa reta final. Então, eu acredito que tanto eu quanto outras pessoas que estamos na mesma reta final, que estamos no mesmo percurso, perto da prova do Enem, assim como você, eu acho que tem essas dificuldades, apresentam e compartilham os mesmos sentimentos. Ou seja, o medo de perder o ano, o medo de não conseguir, como o professor Hugo falou, bater na trave e não entrar, o medo de você errar uma questão por bobeira, chegar lá e não conseguir atender às suas expectativas. Então, acho que é um sentimento que é compartilhado em geral. Em relação às matérias, eu tenho um pouco de dificuldade na área de exatas, que é um bicho de 7 cabeças para todo mundo, né? Como 90% das pessoas falam que estudam. Natureza é uma coisa abrangente e que precisa de um pouco de um raciocínio mais amplo. Você não pode estar apenas vinculado aos conteúdos apenas da escola, porque como o Enem é uma prova dinâmica, ou seja, eles não abordam apenas a teoria, eles abordam a teoria no seu dia a dia, entendeu? Então, normalmente a gente não pode se prender. Normalmente o meu problema e o problema de outras pessoas ficar preso apenas na teoria e não levar esse pensamento para o dia a dia. Em relação ao medo, né, Leandro, a gente sabe que é natural, né, faz parte do processo humano, né, e faz parte, né, quando é assim, você já é a terceira vez que você vai fazer o Enem, né? A primeira vez você estava um pouco ansioso, né, a segunda vez já não foi tão pesado, agora é o valendo, né. Então a gente procura trabalhar de uma forma que o aluno, na verdade a gente procura passar isso para o aluno, que a vida dele não vai se resumir apenas a essa prova, né. Essa prova é um momento importante, mas mais importante que essa prova é a vida. Então, assim, você não vai amarrar, você não vai medir sua vida apenas por essa prova, certo? O medo faz parte, né? A gente quer, e principalmente a gente que já teve a sua idade, a gente sabe que, né, nessa idade você quer que tudo aconteça no seu tempo, a gente quer planejar tudo direitinho, mas nem sempre as coisas vão acontecer da forma que a gente, né, deseja, né? Então, o medo faz parte. E o medo faz parte também do aprendizado. Então, a gente quer que o aluno se sinta mais leve, né, mais seguro nesse sentido, que não se resume, né, a vida de vocês apenas em uma prova. Fazendo a complementação aí, né, o Joaquim é da área de educação física, né, o pessoal reclama menos, né, linguagem, né, a área de educação física está em linguagens, mas no meu caso, que eu sou professor de química, historicamente os alunos têm uma menor média nessa área, né, então a preocupação de Leandro, já que ele pretende fazer o curso de medicina. A nossa escola, nós tivemos, acredito que a gente focamos um pouco mais esse ano nessa área, porque nós vimos que tivemos uma evolução de 2022 para 2023, porque em 2022 nós tivemos alunos que não obteve a nota de corte, que 400 pontos, não sei se na época 22 ainda já seria 400 ou era 450, e 23 nós não tivemos esses alunos eliminados. Então,
nós tivemos um resultado muito positivo pela quantidade de alunos, né? Então, acredito que nós temos hoje aí quase mais de 30% dos alunos que encerraram o ensino médio integral, eles estão estudando aí fazendo cursos em uma universidade pública, né? Sem contar aqueles que estão fazendo cursos em alguma universidade particular. Mas como o Joaquim colocou, o importante, né, é que o aluno, o importante é que esse aluno participe, né, que o medo é natural, né, mas quando o aluno ele sabe, quando ele estudou, quando ele participou das aulas, quando ele começa a realização da prova, esse medo vai passando e ele vai fluindo, né? E complementando também que nós fizemos alguns simulados que é para poder... Qual foi a intenção dos nossos simulados? Os primeiros é que o aluno saiba trabalhar com o tempo, que é muito importante também. Então, o tempo é algo importante para os nossos alunos domingo, né? Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Não adianta, por exemplo, um aluno domingo passar 3 horas e meia fazendo uma redação. Vai ter uma ótima nota em redação e vai ter, infelizmente, uma péssima nota na área de linguagens e na área de humanas. Voltando à questão da preparação para o Enem, né, sendo mais objetivo, né, a gente fez essa análise, né, para saber quais eram as áreas que os alunos tinham mais carência, né, tinham mais necessidade de ser trabalhado, né, e a gente procurou focar também na questão dos pontos fracos, que seriam trazendo, né, profissionais, utilizando tanto a revisão com os professores da casa, como trazendo também professores convidados, né, em cima também desses pontos fracos que a gente vem observando ao longo dos tempos. Leandro, eu acho que você, como aluno do terceiro ano, deve existir uma certa pressão, acho que da escola, da sua família, da sociedade, acho que no geral da sociedade. Como você faz para lidar com essa pressão? Então, a palavra pressão é a palavra que define o aluno na reta final agora do Enem. E é uma palavra também que me define 50% do meu tempo e desde o início do ano. Porque em todo lugar que eu ia era Enem, dessa vez vai valer, Léo, como é que você está? Como é que você está se sentindo? Como é que você vai fazer para lidar com toda essa bagagem que você deve levar para o Enem, com toda essa informação que você deve aderir antes de chegar no dia da prova? Pronto. A pressão começa a partir daí. Em casa, normalmente as pessoas não têm, ou têm. No meu caso, eu não tenho muita pressão dentro de casa, porque minha mãe foi uma pessoa que não teve muito estudo. E nisso eu falei, mãe, eu quero fazer tal curso. Ela vai, meu filho, pode ir. Então, é um estímulo. Por uma parte, é um meio que você apazigue a pressão. Ter pessoas por perto de você que estimulem os seus resultados, que estimulem os seus esforços, que estimule e também apoie os seus desejos é um meio de amenizar a pressão. Leandro, você tem alguma rotina de estudo, técnicas que você usa para te auxiliar nos estudos? Como é sua rotina assim no seu dia a dia? Uma ótima pergunta. Minha rotina é baseada em não dormir. A pessoa que deseja entrar em uma faculdade e tem quer traçar um objetivo concreto, ela precisa estimular algumas ordens no seu dia a dia. E em mim, essas ordens foram estipular as horas de sono. Eu acordo atrasado, inclusive eu chego 90% dos dias da semana atrasado aqui na escola, recebendo várias reclamações. Porque eu começo o dia 8 horas da manhã, aí encaminho até as 4h15 da tarde por causa do integral, e nisso acarretando informações, estudando para o Enem, relaxando na maioria do tempo, nas horas que dão. E quando eu chego em casa, eu tenho a minha hora de lazer, que é aquele momento que todo mundo precisa. Chegar e relaxar um pouquinho, respirar, deixar o corpo perceber que está numa rotina cansativa e descansar um pouco, pelo menos 1 hora. Depois disso eu vou tomar banho para ir para a academia, porque além de estudar, a pessoa precisa exercer algum exercício físico para trabalhar a saúde mental, né? Que é importante para combater a ansiedade e também a pressão interna da pessoa. Quando eu chego da academia,
eu tenho um cronograma fixo que é necessário para todo estudante e eu aconselho bastante que quem quer passar em universidade, quem quer passar em concurso público, trace um cronograma para seguir. E normalmente são 2 a 3 matérias por dia. Quando eu não tenho assunto daquela matéria naquele dia na escola, eu vou atrás da videoaula e do conteúdo em casa. Quando eu já tenho, eu pego questões e vou responder. No mínimo umas 15 a 20 questões. E só paro aí quando acabar as questões. E é um conjunto de responder questão, corrigir, responder, corrigir. Porque não adianta você pegar as questões, responder as questões e continuar na dúvida do porquê errou aquela questão, entendeu? É um método muito propício e efetivo para quem deseja ter avanços. Pessoal, eu agora fiquei preocupado com o Leandro. 2 horas de sono, 2, 3 horas, ele não disse ainda a quantidade, né? Mas eu acredito que quando ele sai daqui 4h15, vai relaxar, vai para academia, tomar banho, tomar café e ainda resolver 20 questões ele disse 3 disciplinas, 20 questões, 60 por dia, desde acabar lá para 3 horas da manhã, né? Entre 3 e 4 horas, né? Mas eu vou pegar a parte boa dele quando ele fala que exercita questões, que é o que a gente vem trabalhando nos últimos 60 dias, que a gente pede aos nossos alunos que exercitem, trabalhem as questões. Eu sempre digo o seguinte: o aluno do integral, ele não necessita fazer aula amanhã, aula à tarde e à noite fazer um curso de mais aulas. É o que eu sempre digo, apenas receber informações. Receber. E cadê o praticar? Então nós temos que praticar as questões, nós temos que saber qual a porcentagem de acerto nós temos em cada área que nós fazemos. Nós temos que realizar os simulados que as escolas fazem e às vezes falta isso aos alunos. Achando assim, eu estou estudando em casa, né, Joaquim? Estou estudando, chegar no dia eu vou acertar porque eu estudei. Mas você tem que ter a média de quantas questões você acerta em cada área ou em cada disciplina. Então, isso faz parte de uma boa preparação, certo? Então, existe a boa preparação e existe aquela preparação que nós sabemos que está fadada ao fracasso, de certeza. Por exemplo, o aluno que só recebe informações manhã, tarde e noite e não pratica, a chance dele praticamente aí se reduz a menos de 20%. Outro exemplo, o aluno que não pratica redação. A escola chama para fazer um simulado, não vou fazer não porque eu estou com dor de cabeça, ou que inventa que minha mãe está me chamando para ir ao banco, ou ir ao dentista, e eu vou fazer em casa e sentar lá, passa 3 horas e meia, 4 horas e meia, 5 horas para fazer uma redação. E não é. Então tudo tem o seu tempo. E só complementando aí também, essa revelação dele em relação ao sono é novo pra gente, né? Porque a gente sabe que ele é um aluno, né, disciplinado, organizado nos estudos, mas em relação ao sono é preocupante, né? Até porque ele falou de saúde mental, né? E aí se você faz exercício físico para você melhorar a saúde mental, o sono também é necessário para a saúde mental, né? Se a gente não tem um sono adequado, se a gente não descansa a mente da gente, a gente também não vai ter esses resultados todos, né? É necessário. Existe na atualidade diversas plataformas digitais e recursos tecnológicos para auxiliar os alunos no aprendizagem. Vocês da direção escolar utilizam essas ferramentas e como vocês acham que isso também pode auxiliar os alunos? Sim, a gente utiliza dessas ferramentas, né? A gente sabe da importância dessa ferramenta, porém o método tradicional não pode ser, né, deixado de lado, né? Porque você precisa estar praticando essas questões, não vai ser só uma ferramenta que vai ser a luz no fim do túnel, não. Essa ferramenta vai ser um auxílio, né? Inclusive essa ferramenta a gente utiliza tanto na parte pedagógica e administrativa, né, que foi o que a gente utilizou quando a gente quis mensurar, a gente quis saber quais eram as áreas de conhecimento que os alunos do Joaldo tinham mais dificuldade. A gente utilizou uma plataforma, né, que buscou essas informações. Quando o professor, inclusive o professor de vocês, eles trazem aquelas atividades, se salvo engano, são gamificadas, né? Trabalha conteúdos de Enem de formato de jogos, lúdico.
Então, são plataformas que são utilizadas, né, e que às vezes passam despercebidos pelo aluno, mas tem a sua grande importância. Fazendo assim uma complementação do que o Joaquim falou, qualquer ferramenta ela é válida. Eu vou utilizar aqui um exemplo que os alunos utilizam muito, que é o TikTok, né? Por exemplo, eu peguei uma informação no TikTok que, segundo um professor, esse pessoal que faz análise, né, do provável tema da redação, ele colocou que o INEP trabalhou muito em suas páginas a questão da alfabetização das crianças. Se eu não estiver enganado, a aluna chegou a trabalhar isso na aula de ontem, né? Então passei para ela, eu vi essa informação aqui e foi retirada do TikTok. Então, o TikTok não apenas é algo para você, digamos, se divertir, descontrair, mas também tem muita informação importante. Então, esse professor, ele deixou essa deixa. Domingo nós saberemos, né, se vai nessa linha e aguardaremos, né, a prova. É isso, gente. Isso foi mais um episódio do nosso Sintonia Cast. E agora a gente aqui, né, finalzinho já, quer falar alguma coisa assim? Eu quero primeiramente agradecer o convite, né, Joaquim, teve esse friozinho na barriga, nós estávamos quase correndo, né, era para 4 horas, nós chegamos 4h30, 4h40, né, mas estamos aqui. Queria mudar o dia. Né, mas, assim, a minha consideração final, certo, além de agradecer a vocês pela brilhante ideia do podcast, fazer uma pergunta aos nossos alunos, né, que é importante para toda a equipe diretiva, para os professores, né, e serve também para aqueles alunos que querem ingressar no integral. O que é que eu quero saber de vocês? Por exemplo, vocês como pessoa, como aluno, qual foi a evolução que vocês tiveram, por exemplo? Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tinha timidez de ir lá para frente do quadro apresentar. Eu era aquele aluno que segurava apenas o cartaz. Hoje eu sou, por exemplo, aquele aluno que, como nós temos vocês como exemplo, né, que eu acredito que ficaram... O frio da barriga deles foi menor que o meu, tenho certeza. Eles estão mais preparados que a gente. Bem mais preparados que a gente, né? Mesmo a gente sendo da equipe diretiva, mas foi o primeiro contato. Então eu quero escutar, ter esse feedback de vocês, né? Então, vocês do primeiro ano, né? Vocês no segundo, vocês no terceiro, a evolução, como é que vocês se sentem chegando aí ao final. Anthony não está no final ainda, tem mais um ano aqui com a gente, mas também pode dar a sua resposta. Quando eu cheguei aqui, né, teve um início de adaptação, primeiro ano, acho que esse é o primeiro ponto, adaptar a rotina, o seu corpo no integral, chega muito cansado em casa, você tem que dormir mais, tem que comer melhor, tem que se adaptar a sua vida a essa nova realidade. E eu acho que eu evolui muito como pessoa, minha personalidade está muito mais de boa hoje em dia, antigamente eu era uma pessoa mais irritada, hoje em dia eu me controlo melhor, acho que até desenvolvi um pouco minha dialética. Nunca tive assim muito, como eu posso dizer, fui muito preso, muito tímido, sempre fui mais solto, mas eu acho que eu aprendi a aceitar melhor os diferentes tipos de pessoa, diferentes tipos de grupos sociais. Eu aprendi a lidar melhor com esses grupos e entender que eu posso ser amigo de todos, posso ter amizade com todos. Acho que esse foi o meu grande avanço no integral. Deixa eu pegar essa... E sua socialização com os colegas? Quando eu estava no meu ensino fundamental, né, lá no nono ano, eu tinha um grupo muito específico de amigos. Mas, tipo assim, isso é uma coisa minha, eu sou um pouco mais reservado nessa questão quando se trata de mim. Mas, tipo assim, hoje em dia eu não tenho aquele preconceito que existia no meu eu antigo. Hoje em dia esse preconceito é muito mais de boa, é muito mais aberto. Então eu falo com todo mundo, pô. Se vier falar comigo eu vou falar, se vier conversar comigo eu vou conversar, se vier me pedir conselho eu vou dar conselho. É isso. Eu queria falar um pouco sobre mim na Jaime. Na Jaime eu era todo quietinho, no meu canto, não falava com muita pessoa não. Só que aí quando eu cheguei aqui no Joaldo, eu, como todo mundo sabe, né, sou filho do professor, e eu já cheguei com todo mundo na escola me conhecendo. E pra mim foi tipo, algo muito novo, algo muito estranho também, porque eu na Jaime não falava com ninguém, era muito quietinho, muito na minha, mas chegou aqui todo mundo, olha o filho do Wilson ali passando. Aí foi algo mais, eu consegui desenvolver muito bem aqui na escola. Eu acho que a escola não me ajudou, não só na educação, para tudo, que também contribuiu, mas ajudou especialmente na minha socialização.
eu perdi a vergonha. Nunca que eu cantaria na escola, na Jaime lá, nunca que eu ia me cantar lá. Hoje eu consigo fazer isso com naturalidade. Eu converso com todo mundo hoje em dia, antigamente não era assim. Então a escola me proporcionou muitas coisas. Educação também, quando eu cheguei no primeiro ano, eu não sabia o que era filosofia, cara. Hoje em dia, aqui ó, ganhei um caldo de cana com um pastel aqui, professor Clis aqui. Fiquei em terceiro lugar no quiz geral de todas as salas. Então, a escola do Joaldo só me proporcionou coisas boas. Permitiu me socializar com pessoas da escola, permitiu conhecer pessoas de fora da escola, de outras cidades, consegui ir para a Senat, consegui ir para a Feitec, foi muito bom aqui na escola, resumindo. Complementando aqui, né, o que o meu parceiro Pedro falou, quero trazer um ponto. Eu acho que o integral é você se permitir viver o integral, porque se você não se permite viver o integral vai ser péssimo para você, mas quando você se abre para o integral, quer viver o integral, quer participar, quer viajar, quer jogar, quer participar de feiras de ciências, pô, o integral é maravilhoso. Você vai evoluir muito, vai evoluir sua habilidade social, vai evoluir sua habilidade de dialogar, sua habilidade de fazer novas amizades. Você vai ter uma bagagem imensa quando você sair daqui. Uma pergunta muito interessante feita pelo nosso professor e diretor Hugo. Eu acho que o integral é importante pela questão da organização pessoal de cada aluno. Quando um aluno que não é muito disciplinado ou que é disciplinado e ele é imposto a ele ordens, é imposto a ele normas, é imposto a ele meios, horários, há uma facilidade de que o aluno organize as suas ideias e também a sua rotina e estabeleça também uma rotina de estudo. O João, porque lá eu quero estudar para o Enem. Então, eu creio que não só eu veio para cá com esse pensamento. Então, quando a escola estabelece uma rotina ao aluno, o aluno fica mais apto e tem a maior facilidade de organizar suas ideias e a sua rotina. Só fazendo uma complementação aí, né, no histórico dos meninos, né, que são alunos atuais, né, e eu fui aluno do colégio, e a gente fazendo uma comparação entre o período que eu estudei, o período que eu trabalhei que não era integral e o integral de hoje, a gente vê uma evolução tão grande, né, uma evolução tanto em preparação para você participar de provas como o Enem, para participar de vestibulares, como o Antônio falou, você se abre, né, é aberto para você um leque de possibilidades, você consegue se socializar melhor com outras pessoas, né? Você você consegue se identificar com pessoas independente da realidade, independente do seu histórico, independente de onde ela veio. Então, assim, isso é bacana, né? Porque você vai estar se preparando tanto cognitivamente, né, para provas, como também para a vida. Voltando para as considerações finais, o professor Hugo já falou. Agora eu gostaria que o professor Joaquim desse suas considerações finais e, em seguida, Leandro. Pronto, então assim, gostaria de agradecer, né, por ter participado, né, foi mais leve do que eu imaginava, né, falar de frente para as câmeras é diferente do que você falar do dia a dia, né, mas eu queria parabenizar, né, tanto pelo trabalho de vocês que é feito no dia a dia, como esse trabalho que foi feito hoje, né, parabéns aí a todos os professores, os alunos, né, que estão à frente e que são fruto, né, do colégio, né, a gente fica extremamente orgulhoso desse desempenho de vocês, né? E voltando à questão do Enem, eu só queria deixar para a galera que vai fazer a prova do Enem, a galera que está, né, se preparando, principalmente a galera que está no terceiro ano, não vejam isso como uma pressão, não vejam isso como a decisão da sua vida, apenas deem o seu melhor, né? Vocês estão preparados, vocês não chegaram aqui à toa, né? O aluno que veio do Joaldo, ele tem uma bagagem, né? Não estou desmerecendo as outras escolas, mas ele tem uma bagagem que ele tem sim como fazer uma boa prova. Então, respirem, né? Vai ter aquele momento de pressão, respirem, né? Relaxe um pouco e foco. Então, eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, porque quer não, pela rotina da vida, do terceiro ano, do ensino médio, eu nunca participei de um podcast, é a primeira vez. Então, é importante que os alunos que estão nessa reta final agora se expressem, retirem um pouco
da pressão, entre aspas, que tem dentro de si, entendeu? Então, para as pessoas que vão fazer o Enem agora, eu desejo uma boa sorte. E como o Joaquim falou, e para mim também serve, né? Não se culpem caso não ocorra de como esteja esperado por vocês. É apenas uma prova, e uma prova não vai decidir a nossa vida, não vai decidir a vida de vocês. E só complementando aqui, é uma prova, né? E se essa prova pode ser difícil, não vai ser difícil apenas para você, né? Vai estar sendo difícil para todo mundo. Então tá todo mundo ali, né? Praticamente sentindo as mesmas dificuldades. Esse foi mais um Sintonia Cast. Quero agradecer a todos os convidados. Muito obrigado por estar aqui. A presença foi muito boa de vocês. Quero agradecer ao meu parceiro Pedro, meu parceiro de entrevista hoje, né? E parece que eu sempre estou aqui. É isso. Valeu. Gostaríamos de agradecer você também que está assistindo. Muito obrigado. Até a próxima.